Já percebeu que muita gente passa a vida inteira sobrevivendo, mas quase nunca sente que realmente está vivendo? Acorda, vai trabalhar, estuda, volta para casa, dorme e repete tudo de novo no dia seguinte. E talvez a pior parte de tudo isso é a gente começar a achar isso normal. A sociedade ensina desde cedo que a vida precisa seguir uma direção específica. Ter boas notas, conseguir um diploma, encontrar um bom emprego, ganhar dinheiro, construir estabilidade. E então, algum dia, talvez a felicidade apareça. E eu não acho que isso esteja errado. O problema é quando a vida inteira começa a girar apenas em torno disso. Aí chega uma hora em que muita gente para e simplesmente pensa: tá, e depois? Depois da faculdade, depois do emprego, depois do salário, depois da conquista, o que sobra? Porque, sinceramente, às vezes parece que todo mundo está correndo, mas quase ninguém sabe exatamente para onde. E talvez seja exatamente aí que começa o vazio moderno. As pessoas vivem ocupadas quase o tempo inteiro, mas elas raramente estão presentes. Tudo precisa ser rápido, produtível, rentável, útil, como se existir só tivesse valor quando existe algum tipo de retorno em troca. E então, lentamente, a vida começa a virar uma repetição. Acordar, consumir, produzir, dormir, repetir. Existe um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que passou por campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E em meio a todo aquele sofrimento extremo que as pessoas estavam passando, ele percebeu algo assustadoramente humano, por incrível que pareça. O ser humano, ele consegue suportar quase qualquer dor, quando encontra um motivo para continuar. E talvez essa seja uma das maiores crises da sociedade atual. Muita gente perdeu o próprio motivo. As pessoas tentam preencher esse vazio com distração. Redes sociais, consumo, status, comparação, validação. Mas nada disso parece preencher por muito tempo. Porque, no fundo, o ser humano parece precisar sentir que sua existência significa alguma coisa. Talvez o dinheiro compre conforto, talvez compre liberdade, talvez compre até mesmo tempo, mas dificilmente compre significado. E talvez seja por isso que tantas pessoas aparentemente têm tudo, mas continuam sentindo um vazio impossível de explicar. A modernidade prometeu liberdade, mas ao mesmo tempo criou novas formas de aprisionamento. As pessoas vivem presas à produtividade, ao medo do fracasso, à necessidade constante de provar valor, à comparação com a vida dos outros. A frase de Jean-Jacques Rousseau continua extremamente atual. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Talvez o mais estranho da existência humana seja o fato de que ninguém realmente sabe quanto tempo possui. O futuro por muitas vezes é tratado como se fosse uma garantia, mas na realidade ele é apenas uma possibilidade. Mesmo assim, milhões de pessoas vivem como se a vida começasse apenas depois da próxima conquista, depois do dinheiro, depois do reconhecimento, depois do sucesso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a vida não estiver esperando no futuro? E se ela estiver acontecendo agora, enquanto tu está assistindo esse vídeo? Nos pequenos momentos que quase sempre passam despercebidos. Talvez o sentido da vida não seja uma resposta única escondida em algum lugar do universo. Talvez seja algo construído lentamente através daquilo que faz a existência parecer real. Conexões, arte, memórias, amor, criação, propósito, presença. Talvez o ser humano precise sentir que deixou algum impacto, mesmo que pequeno. Porque no fim de tudo, o verdadeiro problema talvez nunca tenha sido em si o sofrimento. Talvez o verdadeiro problema seja sofrer sem entender realmente o porquê. E talvez a pergunta mais importante da vida não seja exatamente o que eu quero conquistar, mas sim o que faz minha existência ter sentido. Talvez ninguém descubra completamente o sentido da vida, mas talvez a busca por ele já seja parte da resposta.